Glórias a Deus. E a gente inicia essa palavra de hoje, primeiro dando glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Porque tu és um Deus soberano, magnífico, fiel. Meu Deus, que a partir deste momento não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja tua, Senhor. Edifique a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o meu pedido é que cada pessoa que ouvir essa mensagem venha ser sarado, venha ser curado, venha ser liberto e venha entender o propósito de Deus com a sua vida. Bom, para você que não me conhece, eu sou a pastora Geise e nós falamos da cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Vamos lá? Queridos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Então, o nosso primeiro apóstolo vem a ser o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo, porque Deus deu a ele uma chamada. Deus deu para ele uma chamada. Lá em Atos capítulo 9, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O porquê a chamada de Paulo é tão diferente da chamada de Pedro, por exemplo. Jesus chama Pedro e diz para Pedro, vem, sai dessa rede, larga a rede, larga o barco, larga a pescaria, vem, porque eu te farei pescador de almas. Olha que coisa linda. Nossa, olha só, vou ganhar muitas almas para o Senhor. Por que a chamada de Pedro é uma chamada tão diferente da chamada de Paulo? São duas chamadas completamente diferentes. O apóstolo Pedro teve uma chamada tranquila. Morreu velho, farto de dias. Mas Paulo, já no começo da chamada, já foi diferente. Jesus para Pedro diz, larga a rede, vem para cá, vou fazer de você pescador de alma. Agora você não pesca mais peixe, agora você vai pescar alma. Ué, legal, muito legal, né? Jesus chamar você para ganhar almas para o reino dele. E Paulo, como que foi a chamada de Paulo? Primeiro, Jesus indaga ele. Quando Jesus fala com ele, ele pergunta, quem és? Quem é? Né? Ele pergunta, quem é? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus diz para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é como se fosse uma seta. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Porque Paulo está indo no caminho de Damasco e Jesus encontra ele no meio do caminho e fala com ele. Então, assim, a chamada do nosso apóstolo Paulo foi muito diferente da chamada de Pedro, da chamada de Tiago, da chamada de João. Cada um dos discípulos de Jesus teve um chamado. Teve uma missão, e conosco não é diferente. Você vê que Jesus já começa indagando Paulo, já começa colocando ele contra a parede, já diz para ele, duro é para ti. Em outras palavras, numa linguagem atual, vai dar ruim para ti. Perdeu, hein? Perdeu. Né? Se fosse uma linguagem atual, duro é para ti, hein? Vai se dar mal fazendo isso e você vai acabar se dando mal. Em outras palavras, seria isso. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, porque Paulo perseguiu os cristãos para matar os cristãos. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como se fosse assim, como se você estivesse dando murro em ponta de faca.
como se você estivesse se lançando em cima de uma lança, em cima de uma faca, entende? É isso que ele está dizendo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nota que Jesus não aliviou. Jesus não aliviou para Paulo. A chamada de Paulo já no início, assim, não foi nada boazinha. Foi logo Jesus confrontando ele, confrontando o pecado dele, seu perseguidor, seu assassino. Dura coisa é pra ti, hein? Dura coisa é pra ti. Tu tá indo contra mim? Dura coisa é pra ti. Então você vê que a chamada do nosso apóstolo Paulo foi muito diferente. Muito diferente. E aí quando Jesus diz para Ananias, havia nessa cidade, né, um servo do Senhor, glórias a Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque Saulo era da cidade chamada Tarso. Pois eis que ele está orando. Imagina, um homem que era assassino, matador de cristão. Ananias sabia disso. De repente, Jesus, em uma visão celestial, mostra para ele que esse assassino, que esse matador está dentro de uma casa, dá o endereço para ele e diz, e ele está orando, hein? Ele não está de qualquer jeito, ele está orando. Ananias, que era servo do Senhor, ficou apavorado. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e põe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias o Senhor. Ananias responde para o Senhor: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Em outras palavras, vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O nosso querido apóstolo Paulo, ele primeiro leva a palavra para os gentios, depois ele é preso, ele vai pregar para os reis e por último, lá no encerramento do ministério dele, ele fica pregando para o próprio povo de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Uma nota aqui é que Jesus não disse isso para Pedro. Pedro, eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome, Pedro. Não, para Pedro, para Tiago, para João, para os outros discípulos, Jesus não disse isso. Mas para a chamada de Paulo, ele disse, aleluia, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente passa tanta prova, é muita prova. Lembra que Deus, que tem todo o poder e autoridade, colocou a autoridade sobre Jesus, e Jesus, com a sua autoridade, chama a Paulo. A chamada acontece na vida de Paulo. Mas o nosso apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, então todos nós que somos gentios, estamos debaixo, em primeiro lugar, de Jesus Cristo, né? Em segundo lugar, debaixo do apostolado de Paulo. Porque Paulo recebeu a incumbência de ser o apóstolo dos gentios. Nós estamos debaixo do apostolado dele, né? E Deus deu a ele essa missão. Lá em Efésios 3,13 diz assim: portanto, peço que não desanimeis por causa das minhas aflições por vós,
as quais são a vossa glória. Eu vou ler na Nova Tradução. Queridos, às vezes as pessoas se desanimam por passar muita tribulação, muita aflição. Eu vou repetir na Nova Tradução agora, Efésios 3:13. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso. Forte, né? O nosso apóstolo, que é o apóstolo Paulo, ele deu pra gente um grande exemplo. Ele esteve preso, em prisões, em cadeias, foi picado por cobra, por uma víbora, sofreu um naufrágio, 2 naufrágios, ele foi açoitado, esteve em prisões, foi colocado diante de reis, né, para pregar o evangelho. E quando o Senhor, nota que quando o Senhor faz o chamado para ele, Deus faz o chamado para ele, Deus diz, esse é um instrumento escolhido, um vaso escolhido, vai levar a palavra diante dos gentios, vai levar a palavra diante dos reis, vai levar a minha palavra diante do povo de Israel. Só que Jesus não mostrou para ele como seria esse chamado. Jesus não disse para ele, olha, o teu chamado se cumpre junto com o chamado de Ananias. Jesus não explicou. E mais, você prega para reis, mas vai fazer isso de dentro de uma cadeia. Eu vou repetir. Quando Jesus fez o chamado para Paulo, Jesus disse para ele que ele iria pregar para reis, que ele ia pregar para os gentios, que ele ia pregar para os reis e que ele iria pregar para o povo de Israel. Ele começa pregando para os gentios. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Vai pregar para os gentios. Se cumpriu. Ele começa a pregar para os gentios. Aí a segunda coisa vai pregar para reis. Quando ele começa a pregar para os gentios, logo ele vai preso. Quando ele vai preso, lá de dentro da cadeia, de dentro da prisão, inclusive numa dessas viagens, ele sofre naufrágio e é picado por uma víbora, porque estavam mudando ele de uma cidade para outra. Porque como não achava crime, ele ficava indo de uma cidade para outra, se apresentando diante de um tribunal, e depois de outro tribunal, e depois de outro tribunal. E com isso, quem ganhava era Jesus, porque diante de cada tribunal que ele aparecia, ele falava de Cristo, e ele falava da visão celestial que lhe apareceu e do chamado de Deus para a vida dele, e que ele não foi negligente à visão celestial. Então, Jesus não tinha falado para ele toda a trajetória. Jesus falou para ele que ele pregaria para reis, mas não disse como. Às vezes a gente espera que o chamado de Deus na nossa vida vai se cumprir de uma forma assim, como que eu vou dizer, tranquila. E às vezes o chamado na nossa vida, ele se intensifica através das catástrofes. Eu vou repetir para você. Às vezes o chamado de Deus na nossa vida, ele se intensifica e ele nasce através de uma catástrofe. Na minha conversão a Cristo, eu me converti a Cristo depois que o meu pai foi assassinado. Meu pai foi assassinado com 4 tiros. Logo depois que meu pai foi assassinado, eu me converti a Jesus Cristo. Precisou acontecer uma catástrofe para que eu pudesse ouvir a voz de Deus e me converter a Jesus. Às vezes, a chamada nasce no meio de uma catástrofe. E muitas vezes a gente não entende o querer, o propósito, a vontade, o desejo, o desígnio de Deus. A gente fica dando volta em círculo. Se a gente prestasse mais atenção no momento em que Deus fala, porque Deus fala de momento em momento. Essa palavra Deus deu para Paulo. A palavra que Deus deu para Pedro foi para Pedro. E a palavra que Deus dá para você é para você. Você não se chama nem Paulo nem Pedro. Eu me chamo Jezisbel. Então, queridos, muitas vezes a gente está querendo uma palavra que não é para a gente.
Recebeu um chamado que não é pra gente. O chamado de Pedro é lindo, o chamado do apóstolo João é lindo, o chamado do apóstolo Tiago é lindo, mas não é o meu chamado. Você precisa entender que cada um deles teve o seu próprio chamado. E você vê que, como Paulo foi confrontado, Pedro já não foi confrontado. Pedro recebe a chamada de uma forma amorosa, carinhosa, e quem ouve assim, nossa, vou me dar bem nessa. Até porque Pedro, numa pregação, se converteu 3.000 almas. Nossa, Pedro era o cara. Ele andava por onde ele andava, as coisas aconteciam. A chamada de Pedro era diferente. Agora, o que eu não posso esperar, preste atenção, o que eu não posso esperar é que eu venha ter a chamada de Paulo ou de Pedro, ou a tua chamada. Porque Deus dá uma chamada para cada um. Para cada pessoa, ele tem um desígnio, um propósito. Entende? Então, que essa palavra, querido, que você está ouvindo aqui, através do Ministério A Última Chamada, possa ser uma palavra de rema na sua vida. O que é uma palavra rema? Uma palavra que é para hoje, uma palavra que é para agora, para esse exato momento. Não uma palavra logos, que fica no passado, e sim uma palavra rema, que fica no presente. Que essa palavra sirva como rema na sua vida, que venha te levar para frente, que venha te impulsionar. Eu não posso dizer para você qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, para que desígnio Deus te formou. O único que pode dizer isso é Deus. E você, junto com o Espírito Santo. Mas eu posso dizer para você que muitas das vezes o chamado nasce dentro da catástrofe. No meio da catástrofe, no meio do vento, no meio do furacão, muitas vezes você descobre qual é a tua chamada, para qual propósito Deus te criou, para o que Deus te fez assim, por que o Senhor te formou e para que você vai servi-lo, como irá servi-lo. Paulo vem diante de reis, Pedro não. Apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais abriu igrejas, Pedro não. Paulo era o apóstolo da incircuncisão. Pedro era o apóstolo da circuncisão, da lei dos israelitas, do povo judeu. Então, a chamada de cada um é diferente. Para um, Deus chamou para ser evangelista, para outro para ser pastor, para outro ser apóstolo, outro para ser mestre, outro para ser, Cada um tem um chamado. Agora, quando a gente entende realmente para que nós fomos chamados, para que finalidade nós fomos construídos. Veja bem, conforme o desenho é o desígnio. Conforme o desenho é o desígnio. Vou te explicar. Quando eu construo um hospital, a maneira que eu construo essa edificação é diferente da maneira que eu construo uma edificação para fazer um restaurante. Você está me entendendo? A forma que eu vou criar esse hospital com as alas, com os corredores, com as salas de cirurgia, a forma que ele é criado desde a sua edificação. Os engenheiros civis aí que me ajudem. E desde a edificação, a forma que é criado um restaurante é diferente. E isso vai desde da edificação ao acabamento, em tudo. Cada pessoa é instrumento de Deus nessa terra. E Deus quer usar a vida de cada um com um objetivo. Com um objetivo. A chamada, ela é individual para cada um. Você veja que Jeremias, quando foi chamado por Deus, Deus chama Jeremias e Deus diz assim: antes que te formasse, desde o ventre da tua mãe, ainda não havia ossos.
no seu corpo, eu já tinha te escolhido para ser profeta entre as nações. Alguém que nunca tinha falado, não tinha profetizado, já tinha escolhido para ser profeta. Deus já tinha escolhido ele para que ele fosse profeta. A chamada, ela já nasce lá no ventre da tua mãe, lá na gestação. Entende? Desde lá do ventre da tua mãe, o Senhor já te escolheu. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha nos escolhido. Foi Ele que nos escolheu. Então, a chamada é algo que é individual. Então, querido, permaneça na posição com Deus, busque o Senhor, agrade a Deus, queira estar com o Espírito Santo e que você possa entender para o que Deus te formou, para que Deus te chamou. Que você possa entender para o que Deus chamou você. Porque o chamado e a missão é diferente para cada um. Nós não podemos querer ter algo que não é para a nossa vida. Deus deu para cada um chamado e a gente não pode querer ter o chamado do outro. Que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Que você possa viver com excelência o seu chamado. A Bíblia diz lá em Efésios, andando, que você possa andar, né, corretamente, com a vocação que você foi chamado. Então, eu não posso dizer para você para o que Deus te chamou. Só o Espírito Santo pode. Mas que em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que você viva o teu chamado. Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com a sua vida. E Ele quer te usar. De que maneira? Só Ele vai revelar para você. É Deus quem vai revelar para você a maneira que Ele quer usar você. Agora, não se sinta inferior, porque cada pessoa no reino de Deus tem uma função. Cada um no reino de Deus tem uma função. Quando você olha para uma guerra, você tem soldado, você tem médico, você tem general, você tem o pessoal que dobra o paraquedas para o paraquedista saltar. Esse cara que dobra o paraquedas do camarada que vai saltar do avião na guerra é um cara que tem uma função muito importante. Porque se ele não dobrar direito, se ele não colocar direito aquilo na mochila, na bolsa, e aquele paraquedas não abrir, ele mata a pessoa. Eita Jesus! Dentro do reino de Deus, cada um de nós tem uma função. Então não se sinta menos, não se sinta inferior, porque Deus deu um talento para um, 3 talentos para outro, 5 talentos para outro. Ele multiplicou conforme a sua graça, conforme o seu querer. A Bíblia diz que Deus colocou a graça em cima da nossa vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua misericórdia, com o querer dele. Então não se sinta menos, porque talvez você olha para o outro e você diz, nossa, que pessoa eloquente, que general, que presença marcante, eu queria ser assim. Não. Ame aquilo que Deus deu para você, ame o teu chamado, ame a posição a qual o Senhor te colocou nessa terra e exerça essa função com amor, com disciplina, com carinho e com dedicação. Porque aquilo para o que Deus chamou você, só você pode fazer. Deus te chamou para algo e nesse lugar, neste ambiente, você é necessário ali. Deus precisa de você ali. Se você quiser se colocar em outro lugar, não é o que Deus quer. Aí você vai sair da vontade de Deus. Você sai da vontade perfeita de Deus. Você vai entrar na vontade permissiva. Você vai sair da vontade perfeita de Deus. Então, querido, que você possa cumprir com o teu chamado. O meu desejo, o desejo do Senhor, o desejo de Deus é que você cumpra o teu chamado com amor,
com alegria, com dedicação, porque isso é aceitável e agradável a Deus. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Você que me ouviu, eu não sei de onde você me ouve, e nós falamos para você aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou a pastora Geise, até o meu nome é Gesisbel Dreyer, mas todo mundo me conhece como pastora Geise, até porque o meu nome é maior e aí diminuindo fica muito mais fácil, né? Para o pessoal falar, as pessoas acabam se atrapalhando quando vão falar o meu nome, então é pastora Geise. Eu sou a pastora Geise, do Ministério A Última Chamada. O Ministério A Última Chamada, temos a página no Facebook, A Última Chamada, também grupo no Facebook, A Última Chamada. Entra, compartilhe. Temos debate na página A Última Chamada, segunda, quartas e sextas, às 20 horas. E você que esteve por aqui até agora, ouviu essa mensagem, que Deus te abençoe. Que você possa seguir e seguir com fé, cumprindo o seu chamado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos nesse momento para que todo aquele que ouviu essa mensagem, Senhor, aonde chegou, aos ouvidos de quem chegou, Senhor, que essa pessoa possa cumprir com o seu chamado. Não com o chamado de Pedro, nem de Paulo, nem de fulano, nem de Beltrano, mas com o seu próprio chamado. Porque a chamada é individual, Senhor. O Senhor tem um plano para cada um. E que toda a sua vontade, todo o seu querer, todo o seu desejo venha a ser cumprido na vida deste que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, aonde chegar a minha voz, que essa pessoa seja impactada pelo Teu Espírito Santo de Deus. Que essa pessoa seja renovada pelo Teu Espírito Santo de Deus. E que toda ousadia, intrepidez e coragem que essa pessoa precisa receber para exercer a sua função no ministério com a sua chamada, todo o poder de Deus, meu Pai, venha descer sobre este que me ouve, para que ele possa cumprir com o seu ministério, em nome de Jesus. Eu encerro falando para você lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amém, queridos? Que possamos pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Deus te abençoe.